O judiciário brasileiro ainda é muito conservador, não é? O que não significa que a política não tenha que pressionar o judiciário para isso. Sim, foi o que a gente fez, né? O que você fez esses anos todos, escrevendo, né? Criou uma massa crítica que empurrou o judiciário, né? Inclusive, eu acho que vai ser difícil de repetir alguma das... Vai continuar cometendo alguns erros, mas o tipo de erro que foi cometido, talvez, né, a gente entre numa nova fase, né? Esses erros, essas barbaridades cometidas contra essa prefeita, a Márcia Lucena, trouxe ela aqui também, né? Depoimento também muito emocionante. Será que isso vai voltar a acontecer, Lênio? Ora, Miguel, não, talvez não com essa intensidade. Eu acho que o passado recente ele criou uma espécie de barreira, um aviso dos limites do que acontece. Agora, o establishment, o governo, por exemplo, tem que entender bem isso. E, por exemplo, quando você vai nomear juízes e etc., você tem que cuidar. Veja, por exemplo, que o Cláudio Cabral foi absolvido com um dos votos foi de um juiz nomeado pelo Lula. Em Santa Catarina, Jorge Seif foi absolvido também com voto de juiz nomeado pelo Lula. Percebe? Então, Cacai está certo, você está certo, e nós estamos cientes, nós três, que não dá para... Tem que ganhar na política, mas um olho no gato, o outro na sardinha, né? Porque também você precisa do componente jurídico. Isso é muito importante, porque, veja, vou repetir, aliás, foi bom você falar nisso e trazer essa reflexão, porque há tempos que eu não dizia, eu não recordava uma coisa que eu dizia lá atrás, durante a luta da Lava Jato e a luta da prisão do Lula, da presunção da inocência. Historicamente, a esquerda, por um certo marxismo, que faz um certo marxismo, digamos que faz uma leitura equivocada sobre o direito, que, digamos assim, que acha que o direito não tem importância, porque tudo é luta política, tudo se resolve na economia, etc. E, na verdade, isso é um equívoco, porque esta é uma leitura mecanicista, frágil, da obra de Marx. O Marx mesmo não concordaria com essa tese de que o direito é uma mera superestrutura, que ele não tem essa importância. Engels também não. E, portanto, os marxistas posteriores, neomarxistas e outros, sempre disseram, Poulantzas, por exemplo, Nicolas Poulantzas, sempre disseram que o direito é muito importante. Um marxista historiador como Edward Thompson, ele tem uma frase famosa que eu repito seguidamente: o direito importa e por isso que nós importamos com tudo isso, porque o componente jurídico... Veja, o PT, quando assumiu o poder em 2002, achava que o mundo era um nirvana. E não era importante você nomear um ministro tal, porque isso tudo se resolveria na política. E não é que ele foi vitimado exatamente pelo direito? As circunstâncias históricas deram sorte, porque no meio do caminho surgiram pessoas e movimentos como Prerrogativas e todos nós que recuperamos o direito para ajudar o direito a ajudar a política.
E, portanto, o direito é importante também. O Cacai tem razão, você tem razão quando diz nada surpreende, porque não dá para apostar demais no judiciário e no Ministério Público, porque eles são conservadores. Bom, mas olha para trás, e de fato isso é assim. Agora, primeiro, não pode ser sempre assim, porque então não tem muito sentido o direito, porque se tudo se resolve na política, o direito fica de fato em segundo plano. Esse é o ponto, Miguel. Isso tem que, uma democracia consolidada, o direito é que tem que fazer a diferença, e não apostar tanto tempo na política, porque a política você tem um problema de maiorias, minorias, emendas parlamentares, você não pode depender de negociações do parlamento se você não tem um tranco firme no judiciário e no Ministério Público, por exemplo, com pessoas, julgadores e doutrina forte, também tem cuidado do ensino jurídico, tudo isso, que diga não. Como lá nós dissemos não com a presunção da inocência e com o lavajatismo, com a presunção, com a suspeição do Moro. Mas, se der um problema desse de novo, teremos fôlego para tentar ressuscitar o direito fagocitado pela política? E se a política ganhar e a política não for a boa política? Percebe? É nesse sentido. De todo modo, é brilhante, te agradeço você ter trazido de novo à pauta essa discussão sobre o papel do direito. É muito importante. Muito bem. Lênio, mas o direito... Desculpe entrar nessa seara filosófica, né? Mas você não acha que o direito... seria também um erro considerar o direito como uma ciência pura, completamente separado da política? Ele em si também ele é cheio de política? Mas, essencialmente, o direito é produto de 3 questões. Isso você pode testar isso no condomínio do seu prédio. Quando você vai fazer o regulamento do condomínio, você vai ter argumentos políticos, morais e econômicos. Sempre. Quanto vai pagar de condomínio, como é que se tira e põe o síndico, e se pode levar cachorro ou não, e se pode ter barulho depois das 10, e etc. Pronto, você tem argumentos dos 3 tipos. Você junta os 3 que constroem um quarto. Qual é o quarto? O direito. E o direito tem que ter a capacidade, porque ele foi construído pelos 3, de, no limite, controlar aquilo que os 3 saírem. Isso faz com que o condomínio funcione bem. Se o direito funciona bem, ele tira de pronto. Por que o direito funcionou mal no Brasil? Porque quando o Moro começou com isso, o direito não foi forte o suficiente para apagar o lawfare. Você que esteve no seminário do lawfare é o uso político do direito contra seus inimigos. Quer saber essa equação que eu estou falando para você? Se o direito funcionasse no momento oportuno, o Moro não teria se criado. Aliás, em abril de 2015, eu disse isso para ele: com juízes como você, a democracia vai a pique, porque ele não foi controlado. O bom exemplo disso é a Lava Jato. Se o direito funcionasse, a Lava Jato teria morrido no nascedouro, porque ela não teria deixado ela destruir a própria política em nome da política. Esse é o ponto. Eu poderia contrapor, Lênio, que a política falhou naquele momento. A política estava enfraquecida naquele momento da Lava Jato. Eu lembro que a Dilma até tentou, a Dilma conciliou uma série de erros acumulados, nomeações para o STF equivocadas, e uma falta de uma mídia. Sim, é um erro político, mas que tem uma inserção jurídica. Isso é como o paradoxo Tostines. Você não sabe
se Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. A Lava Jato ela se impôs porque falhou a política, ou a política falhou porque se impôs a má política, ou o direito foi fraco porque não conseguiu se impor para segurar a política no momento oportuno, ou a política foi forte que superou o direito e, portanto, o direito, de fato, não valeu nada. É muito difícil esse tipo falar sobre isso, mas isso é uma lição que, aliás, isso que nós estamos falando aqui devia ser discutido cotidianamente, porque essa é uma discussão porque ela tem a ver, por exemplo, qual é o papel do direito com relação ao 8 de janeiro e a resposta aos golpistas. E qual, por exemplo, nesse nosso debate, como se insere uma absolvição de 7-0 a favor de Moro. Qual é o significado dessa absolvição nessa dicotomia direita e política que nós estamos tratando? Esse é um assunto que devia ser top trend aí devia ser top trending nas discussões hoje.